sou Jairo, professor de matemática. Para mim é muita satisfação vir aqui trabalhar esses vídeos com vocês, fazer esses vídeos com vocês, porque eu sempre tive essa vontade. E eu quero deixar claro o meu objetivo com esses vídeos. O meu objetivo é tentar fazer o mais perto possível aí, dar um esclarecimento de dúvidas, tá? Então eu quero fazer vídeos curtos e nesses vídeos tirar dúvidas pontuais que às vezes as pessoas têm. Então aí eu quero trabalhar primeiro hoje um tema que está muito frequente aí no sexto ano, tá? Que é a ideia dos números primos. O legal desse tema é que a gente aprende no sexto ano, mas nós utilizamos bastante ele no nosso ensino médio, nono ano, principalmente quando nós estudamos a ideia aí de números de raiz quadrada, tá? Raiz cúbica, etc. Então, vamos lá. Partindo aí, nós vemos o seguinte, ó. Primeiro, bora definir o que são os números primos, tá? O número primos é uma sequência infinita de números que, para ser formada, deve adotar dois critérios. O primeiro critério, possuir dois divisores, que no caso é ele mesmo e o número 1. Então, nós temos aqui alguns números primos, como nós vemos, eles são números infinitos. Então, que números primos são esses? Ó? Nós temos um único número primo par, que no caso aqui é o 2. Então, depois só temos números primos ímpares, que no caso é o 3, o 5, o 7, o 11 e por aí vai. Esses números primos, eles adotam uma seguinte ideia. Qual é que é? Só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ou seja, o número 2 ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Lembrando que aqui nós não estamos adotando os números racionais, tá? Ou seja, aqueles números com vírgula, frações, nem nada. Só são os números naturais. Então, ó, bora lá. Decomposição de fatores em fatores primos. O que nós podemos fazer? Essa decomposição é mais ou menos dizer quantos números primos estão presentes aí no valor que nós queremos, tá? Então, para isso, nós temos que fazer uma divisão, ó. Então, por exemplo, vamos decompor o número 60 em fatores primos. Como o número 60 aí ele é um valor par, nós temos que lembrar que ele pode ser dividido por 2. Mas antes, bora lembrar quem são os números primos, ó. Estou colocando aqui alguns números primos, sendo que eu quero que vocês entendam uma coisa. Esses primeiros números primos aqui, o 2, 3, 5, 7, 11, são que às vezes a gente mais usa, tá? Então, se um dia eu fosse pedir alguma coisa para vocês, era para a gente meio que gravar esses números primos aqui. Então, ó, bora lá, 60. Então, se eu dividir, já como disse, 60 é par, eu vou dividir por 2. Então, 60 dividido por 2 dá 30, tá? 30 de novo foi par, então 30 dividido por 2 deu 15, mas 15 não é mais par, então não pode ser mais dividido por 2. Então, vou tentar dividir ele por 3 aí. Então, ó, dividir 15 para 3 dá 5. E como 5 é um número primo, 5 só pode ser dividido por ele mesmo. Então, no caso, 5 dividido para 5 é 1. Então, aí, ó, quem são os números presentes, os números primos, desculpa, presentes no 60? Então, os números presentes no 60 são o 2, o 3 e o 5. Então, nós colocamos ele como um produto, ou seja, uma multiplicação dos valores que estão. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 dá 60. Então aí, ó, eu quis trazer aqui para vocês uma ideia de raiz quadrada. Eu prometo que eu vou fazer um vídeo, tá, explicando bem melhor a raiz quadrada, tá? Mas aí isso aqui é um pouco voltado para a galerinha aí que já sabe um pouco de raiz quadrada e às vezes fica com um pouco de dúvida. Poxa, como é que eu faço para tirar uma raiz quadrada de qualquer um dos valores? O que eu posso fazer aqui? Olha, bora decompor esse número em fatores primos. Então eu tenho aqui, ó, 196, desculpa, eu vou dividir ele aí para os números primos. Só lembrando de uma coisa, tá, pessoal? Quem estiver começando agora nessa situação que envolve números primos, eu acho muito importante a pessoa pegar e colocar os números primos caso ela não lembre. Então, ó, lembrando aí que os primeiros números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, por aí vai, tá? Eu gosto de colocar esses aqui que são os que a gente mais usa. Então, ó, bora lá. Já que aqui é um número par, então tem que dividir por 2, ó. Então, eu vou dividir 196 dividido por 2, que dá aqui 98. 98 também é um número par. Então, como ele é um número par, eu também vou dividir por 2, ó. 98 dividido por 2, que vai ser igual a 49. 49 não é mais um número par, tá? E 49 não dá para ser dividido nem por 2, nem por 3, nem por 5, tá? Outro vídeo que eu pretendo fazer é explicando como é que eu sei quando um número pode ser dividido por outro ou não. Eu sei que 7 vezes 7 é 49, então eu posso colocar aqui, ó,
7. Então, 49 dividido para 7 é 7. E 7 dividido para 7, que vai me dar aí o valor de 1. Ou seja, pessoal, esse número 196 nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7, tá? Então, para quem estiver vendo aí, quem estiver vendo o ensino médio, ou estiver vendo alguém que estiver estudando essa situação, esse valor aqui de raiz quadrada, o que eu posso fazer? No lugar da raiz quadrada, eu posso substituir por esses valores. Então, aqui nós podemos dizer que 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 7 ao quadrado, tá? Que repetiram duas vezes. Então, aqui dentro eu vou substituir, como? No lugar de 197, tá? Desculpa que eu vou colocar bem aqui, para ficar mais fácil, 196, desculpa. Então, nós temos aqui, 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, como esses valores ao quadrado aqui condizem com o índice da raiz, então eles saem. Ou seja, raiz quadrada desse valor é a mesma coisa que se cancela. Então, aqui fica 2 vezes 7. Ou seja, 2 vezes 7 é 14. Então, raiz quadrada de 196 é 14. Então, pessoal, quero agradecer, tá? Por você, se alguém tiver, as pessoas que estão me ouvindo aí, meu muito obrigado por estarem me ouvindo nesse meu vídeo. E eu pretendo melhorar muito mais, garanto. E é isso, tá? Desde já agradeço. Tudo de bom. Até os próximos vídeos.